Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam animados para aprender um pouco mais. Hoje daremos início à aula 5 do segundo bimestre. Aqui é o professor Michael, professor de Estudo Orientado. O tema que trataremos hoje será sobre dicas para se sair melhor nos estudos. Então, nessa aula, iremos aprender algumas dicas importantes para se sair melhor nos estudos. Lembrando que é preciso colocar essas dicas em prática, tá? Não adianta a gente só estudar, anotar e não colocar em prática, tá? Preparados? Então vamos aprender. Primeira dica: encontre motivação. Pessoal, por exemplo, quando está começando o ano, né? Geralmente nós estamos descansados e muito empolgados com o que vamos aprender, tá? E é tudo novidade, isso é normal, tá? Então a gente começa o ano com aquele gás, né? Com aquela vontade a mais. Mas, né, os meses geralmente vai se passando e essa vontade vai sendo esquecida, tá? E isso pode atrapalhar o seu aprendizado, tá? Então, pessoal, essa vontade ela precisa ser sempre reabastecida, tá? Por isso, uma dica muito importante é que você sempre encontre motivação, tá? Você pode encontrar motivações, por exemplo, em filmes, tá? Que te inspirem a estudar, tá? Um livro com dicas legais, então é muito importante que vocês estejam ali lendo vários livros, tá? Que contenham dicas para estudo, histórias interessantes, tá? Ou até mesmo, tá? Vídeos no YouTube, tá? Lá existe muitas pessoas ensinando, tá? A ter motivação, a ter um melhor desempenho nos estudos, tá? O importante aqui, tá? É não perder o foco durante o ano todo, tá? Então, pessoal, esse gás que temos no começo do ano, tá? É importante a gente manter essa motivação durante o ano todo, tá? Para que possamos chegar no final do ano, tá? E termos aquela sentimento, tá? Que vencemos, que conquistamos algo, certo? Dica número 2: mantenha sempre seu material arrumado, tá? Isso seja na escola, seja em casa, tá? O lugar não importa. O importante é você sempre manter seu material arrumado, tá? Por quê? É muito chato chegar na hora de estudar, tá? E perceber que esquecemos o caderno, a caneta, a borracha ou qualquer outro material importante, tá? Jogado, tá? E isso atrapalha na hora de estudar, tá? Porque geralmente a gente perde tempo procurando esses materiais e colocando em ordem, tá? Ou muitas das vezes temos que pedir emprestado, tá? E as anotações também é importante a gente manter organizado, tá? Com datas, tá? Em locais ali de fácil acesso, tá? Porque isso facilita muito na hora de estudar, tá? Na hora de relembrarmos algo, estará disponível ali rapidamente para nós acessarmos, certo? Dica número 3: use o tempo da sua aula, tá? Eu sei que muitas das vezes é difícil manter o foco durante a aula, tá? A gente fica muitas das vezes pensando em algo ali fora da aula, isso é normal, tá? Principalmente quando a matéria é uma matéria que a gente não aprecia muito, tá? Mas isso é normal, nós temos que passar por esse ciclo por cada matéria, tá? Mas não é nada produtivo ficar fazendo outra coisa e depois ter que estudar desesperadamente. Por exemplo, ficar assistindo vídeo no YouTube, sendo que você poderia estar ali, né, terminando uma aula, para você ficar livre para assistir, jogar ou fazer qualquer outra coisa que você gosta, tá? Então, por exemplo, se você tem aquele tempo disponível, que você está tranquilo ali, descansado para fazer uma aula, faça essa aula, termine ela rapidamente, que depois você poderá utilizar o tempo livre, tá, para fazer o que você quiser, tá? E geralmente, pessoal, é legal vocês acompanhar a aula, porque o professor, tá, que está dando a aula ali, ele sempre fala uma dicas, tá, importantes, que pode ser bem útil na hora da prova, tá? Então, se você for aquele tipo de aluno que é distraído, pense assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês, uma dica dentro da dica, tá? Se você presta atenção na aula, você vai entender melhor e com mais facilidade. E depois você vai ter mais tempo, tá? Para assistir, como eu disse, né, bem no comecinho, assistir aquela série, aquele filme, aquele vídeo no YouTube, né, jogar, fazer qualquer coisa que você gosta, tá bom? Pense sempre assim, terminar logo a aula,
para depois eu fazer algo que eu mais gosto, tá? É como se fosse um sistema de recompensa, certo? Dica número 4, pessoal. Faça sempre anotações. Fazer anotações sempre ajuda na hora de relembrar a matéria quando for necessário. É, mas nada de ficar escrevendo cada palavra que o professor fala ou coloca no slide, por exemplo. O interessante é vocês filtrarem, né, e colocarem somente o que é importante e aquilo que vai fazer uma ligação do que vocês vão precisar lembrar futuramente, entendeu? Aquilo que realmente tem uma conexão profunda com o conteúdo, entendem? Senão vocês vão acabar perdendo o conteúdo e acabar é, em aprendendo nada, por exemplo. Vocês vão perder o tempo ali anotando tudo, mas na explicação do professor vocês acabam não prestando muita atenção e não aprendendo de verdade, entendeu? Então, quanto mais objetiva for a sua anotação, melhor, tá? Como eu ensinei para vocês no primeiro bimestre, tá? Fazer tópicos e subtópicos é muito eficaz, tá? E é simples. E isso vai te auxiliar na hora de relembrar a matéria, certo? Isso auxilia bastante na hora de um estudo para uma prova. Bacana, pessoal? Dica número 5, seja organizado, né? Obviamente, não tem nada pior do que saber que aquela prova bem em cima da hora, ou esquecer completamente de entregar, pessoal, aquele trabalho que valia uma boa parte da nota, certo? Então é legal vocês fazerem anotações das datas das provas, das avaliações, entendeu? Para que vocês possam ter um controle maior do que precisa ser feito e do que vai ser aplicado futuramente, tá? Então, pessoal, um exemplo que eu posso citar para vocês, né? A agenda, claro, a agenda muitos de vocês já utilizam. Outra coisa interessante também é vocês, por exemplo, fazer anotação no papel e pregar na porta do guarda-roupa, né? Então, todo dia que vocês acordam, vocês vão visualizar aquilo ali, a primeira coisa do dia, entendeu? É interessante vocês sempre estarem alertas do que precisa, né? Do que vai precisar ser feito. Bacana? Então, essa lista tem que ficar visível, certo? Não sei se vocês, na casa de vocês, tem isso aí. Eu vou usar um exemplo. Uma anotação que o pai ou a mãe de vocês fazem, geralmente eles pregam na geladeira, certo? Por quê? Para eles terem um acesso facilitado a essa informação e não esquecerem que precisam fazer aquela tarefa, pagar uma determinada conta, boleto, entendem? É para isso que serve essa anotação. E quanto mais visível ficar para vocês, melhor, certo? Então isso é interessante vocês também colocar uma data, uma entrega limite, entendeu? Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Sexta dica, pessoal. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Como eu sempre disse, como eu sempre digo, muitas pessoas ficam com vergonha de tirar dúvidas com o professor por medo do que os outros vão achar, pessoal. Certo? Então aquela duvidazinha que fica na sua cabeça, você acha que é boba, mas ela não é boba, ela é sua dúvida. Ela que vai ajudar você a aprender a realmente fazer uma conexão com o conteúdo, entendeu? Então, quem nunca foi para casa ou terminou uma atividade com dúvida ou medo de ela ser considerada um pouco boba, né, pelo professor ou pelos colegas, ela não é boba, certo, pessoal? Aquela duvidazinha, ela precisa ser resolvida, certo? E o professor é o melhor caminho para resolver, certo? Então, se você possui esse pensamento, deixe ele de lado, tá bom? Essa duvidazinha de que ela, é tão boba, é tão fácil, mas se ela fosse tão fácil, você não estaria com dúvida, certo? E o professor precisa, entendeu? É a função do professor resolver essa sua dúvida. E a sua função também é resolver essa dúvida, certo? Como é que você vai resolver essa dúvida? Perguntando para o professor. Porque geralmente o professor, ele está no controle da aula. Então o conteúdo que ele sabe é muito grande, entendeu? Então provavelmente ele vai saber responder a sua dúvida, entendeu? Então não tenha vergonha de acompanhar o processo de aprendizado de dúvidas, entende? Não é porque o coleguinha do lado aprendeu rapidamente que você não pode ter uma dúvida e perguntar para aprender também, certo? E tenha certeza que ele vai responder o seu questionamento sem problema algum, tá certo? Porque essa é a função do professor. E a sua função como estudante é esclarecer dúvidas, certo? É acompanhar o conteúdo, certo? E fazer questionamentos para o professor. Tudo bem? Sétima dica: seja realista, tá?
Essa é uma dica muito importante, pessoal. O realismo, o que é o realismo? Ele é muito importante na hora de estudar. O porquê? Não adianta vocês se proporem com metas de, por exemplo, de resolver muitos exercícios no dia, sendo que vocês não vão aprender de verdade, certo? Ou também usar métodos de organização que estão na moda, por exemplo, mesmo que eles não contribuem com a sua rotina. Então, pessoal, é bem mais válido vocês fazerem tarefas simples e que possam aproveitar de verdade. E o mais importante, que funcione e que combine com você e com a sua rotina, certo? Não é porque, eu vou usar um exemplo aqui novamente, o coleguinha A consegue fazer 5 atividades no dia que você também tem que fazer. Se você consegue fazer 2, 3 atividades e esse é o seu ritmo, que aprende tranquilamente, então faça, certo? Não, você não vai estar atrasado em relação a isso, certo? Porque amanhã você vai fazer mais 2 ou 3. E isso vai somar. No final da semana vocês vão estar com as atividades todas completas, certo? O que é interessante aqui é que vocês aprendam de verdade, certo? Então, pessoal, sejam realistas, certo? Então, pessoal, essa é a atividade de hoje, tá bom? Eu preciso que vocês transcrevam essas dicas para o caderno de estudo orientado, tá lá na matéria, manuscrito, tá bom? E também podem utilizar essa apostila de conteúdo para estudos e revisões que eu estarei disponibilizando também, junto com esta aula, certo? Qualquer dúvida, podem estar em contato comigo no fórum, tá bom? Qualquer duvidazinha, não fique com vergonha, tá bom? Eu estarei lá para ajudar vocês, tá? Bons estudos e até a próxima aula.